mais. Eu vou apresentar aqui minha tela, e aí eu quero apresentar aqui uns slides para a gente poder trazer um pouquinho essa visão, né, do que eu trago aqui, porque, assim, falar de literatura, de filosofia, né, falar aqui também de música, de psicologia, de escrevivência e de testemunho, e aí nós vamos falar um pouco de tudo isso juntos, tá bom? Eu não consegui colocar aqui o slide, mas eu vou continuar falando, se o colega que está no suporte aqui conseguir ajudar, mas vamos lá. Eu quero trazer para a gente falar sobre esse assunto a ideia de corpo, tá? Corpo enquanto território. Olha só, lá no Guattari, na obra Caosmose, ele traz uma posição interessante, que é o quê? A obra do corpo sobre si mesmo é acompanhada por um desdobramento de espaços e imaginários. E falando de espaços imaginários, eu quero trazer aqui um imaginário amazônico fantástico para representar toda essa trajetória, tanto a minha trajetória, quanto a minha visão sobre a Amazônia, e quanto também o meu ser, a minha existência. E aí, dentro dessa perspectiva, eu quero apresentar também um pouco a minha formação. Tá? A minha formação, ela se deu na graduação em filosofia, lá em Goiás, onde foi a maior parte da minha vida, né? Depois, essa formação, eu fiz algumas outras graduações. Licença, e depois dessas graduações, licença de eu atrapalhar. fiz algumas outras graduações. Está me ouvindo, Luiz? E depois dessa graduação, Licença de atrapalhar. algumas outras graduações. Tá, eu vou enviar novamente, Luiz, a apresentação em PDF para ver se agora vai. Está dizendo que o arquivo é muito grande, né? Tá? Mas eu vou continuando aqui, vou ver se eu consigo compactar ele. Professor, o senhor pode me enviar, caso o senhor queira compartilhar. Mas eu vou continuando aqui, vou ver se eu consigo envio por Ronaldo, envia para mim que eu vou passar para ele. Envia para mim, por favor. Eu vou abrir aqui o WhatsApp e vou enviar para a senhora, então. Enquanto isso, eu vou me apresentando aqui, tá? Deixa eu só carregar aqui no computador o WhatsApp e eu envio. Pronto. Cadê aqui na área de trabalho? Eu estou abrindo aqui. Tá. Pronto, já consegui abrir aqui. E aí deixa eu enviar aqui para a senhora, professora. Porque é interessante ter algumas imagens até para ajudar no entendimento, né? Tá, pronto. Está carregando aqui. Eu vou enviar em PDF, que eu creio que seja mais leve para carregar. E aí eu vou colocar aqui para enviar. Pronto, perfeito, perfeito. Tá, então aqui, um pouco dessa ideia, só me apresentando, como eu estava fazendo, né? Então, minha formação primeira foi em filosofia, depois, assim, a minha própria formação, ela já é uma intersetorialidade, né? Filosofia, depois computação, depois pedagogia, e agora, fechando em filosofia, tá? Especialista em gestão de programas de reforma agrária e assentamento, com mestrado em educação e recém-concluído, sob a orientação da maravilhosa professora Flávia, né, o doutorado em psicologia social. E aí eu trago aqui um pouco da minha tese e alguns desdobramentos dela com a minha história e um pouco de literatura, filosofia, música, psicologia e, claro, não poderia deixar de fora escrevivência e o meu próprio testemunho diante disso. E aí eu quero trazer aqui uma primeira pergunta. O que é a Amazônia para você? E eu olho a Amazônia, a partir da minha tese, e vejo afogamentos, incêndios, derrubadas, memórias, mitos e migrações. E aí eu quero trazer, como professor que sou, né, professor da rede pública estadual, eu não poderia deixar de trazer aqui um pouquinho de aula. E aí eu trago aqui o que é para a gente as etnopsicologias, né? Aqui nós trazemos a psique cultural. Não existe um eu isolado da cultura. São conhecimentos e saberes tradicionais. E é basicamente aí que eu quero caminhar nessa direção, tanto de um conceito que o Ronaldo Gomes, que a gente sempre conversou muito, que é a decolonização, né? E aí eu trago aqui
a, a ideia de como a Amazônia é vista, para a gente falar da Amazônia como corpo, né? Para uns, era só uma área de integração nacional, um projeto a ser conquistado, ou então rasgamos o inferno verde. Esse corpo Amazônia, para alguns, era inferno verde, né? Olha só, e rasgaram mesmo a Amazônia, esse corpo território. Aqui vencemos a floresta. Se venceram porque ela era inimigo de alguém. Que corpo é este? Que é inimigo, que é o inferno verde, que ele precisa ser rasgado e que ele tem uma história, uma trajetória, um espaço. Nós vamos olhar para esse corpo, essa trajetória como arquivo vivo. E aí nós começamos aqui com esse olhar para a Amazônia, resgatando alguns elementos culturais. Por exemplo, o boto. O boto do progresso e a Amazônia perfídia. Sedução, colonialidade e subjetividade nos corpos territórios, neste caso da floresta. E então eu trago aqui a imagem simbólica, dentro desse território qual nós visualizamos aqui, a imagem simbólica de um corpo vivo. Um corpo em que esses operadores simbólicos aqui trazidos, como a figura do boto e a figura da moça, né? A figura dessa moça representando a Amazônia. Então, nós trazemos aqui esses operadores para mostrar, primeiro, o boto como um agente sedutor e invisível, representando o progresso. Esse progresso que chega, né? Ele vem bem representado na música Olho de Boto, do nosso maravilhoso Nilson, né? Vieste feito um gaiola, engravidando as redes, apontando nos trapiches do dia a dia e memória, com os teus sonhos de rio, e ficastes defendida com todas as suas letras, entre cartas e surpresas, recílio, chuva e tristeza. Então o boto, ele dança, ele sorri, ele fascina, e no auge do encantamento, ele consuma o seu desejo e desaparece ao amanhecer. Ele deixa rastros, ele deixa filhos, ele deixa silêncio. E aí, a Belle Époque da história da Amazônia, né, é o boto perfumado da Europa. A Amazônia é o primeiro capítulo histórico dessa sedução estrutural. Manaus e Belém transformam-se em vitrines do luxo, enquanto os seringueiros, com seus corpos submetidos a trabalhos brutais. O luxo é sempre uma estratégia simbólica de distração, já dizia Bourdieu. A elite amazônica imitava Paris, enquanto a floresta gemia. Os corpos ali dentro da floresta eram explorados ao extremo. O boto era parisiense. Sua sedução era colonial e seu abandono foi brutal. Quando o preço da borracha caiu, o boto sumiu, desapareceu. E a Amazônia ficou com suas ruínas. E aí, do outro lado, nós temos o corpo da moça, o corpo da Amazônia. A perfídia, né? Reinterpretada por Alceu Valença. A traição não é apenas um ato amoroso, ele é um estado de espírito, e neste caso aqui também político. Perfídia, ruptura, abandono, desencanto, deslealdade. Perfídia, promessa que não se cumpre. É o gesto daquele que seduz e depois nega, daquele que finge amar para depois desaparecer. Quando Alceu canta o abandono no ambiente luxuoso, ele descreve o gesto exato das elites que, ao longo dos séculos, seduziram e traíram a Amazônia. A beleza do discurso civilizatório, que sempre manteve a crueldade intacta. Perfídia é o nome amazônico do colonialismo, do capitalismo, do progresso invasivo, nesse corpo território. E aí o Foucault, trazendo aqui para a discussão, o poder não age apenas pela força, ele age produzindo desejos. O progresso é um regime de verdade. Ele diz ao território, você precisa de mim, sem mim você não tem futuro. A Amazônia foi ensinada a desejar aquilo que a destrói. Assim como a moça encantada pelo boto,
acredita que aquela figura sedutora lhe oferece alguma forma de amor, quando, na verdade, lhe oferece apenas esquecimento. E então surge o filho do boto. O filho do boto, ele não tem rosto, né? A moça engravida de um ser. Qual é esse ser? O boto. Ele não tem rosto, ele não tem nome, não tem responsabilidade e não tem paternidade. E então, o filho do boto é excluído, estigmatizado, rejeitado e é fruto da dor. E ele é o quê? O filho do progresso na Amazônia. Porque o filho do boto é a desigualdade, é a violência, é o desemprego, são as cidades colapsadas, a migração forçada, os impactos ambientais irreversíveis. Assim como o filho do boto, ele nunca será reconhecido. Os filhos do capitalismo também não. A empresa não assume, o Estado não assume, ninguém assume os corpos defraudados neste território e nem mesmo o corpo território explorado e abandonado. A hidrelétrica é o filho do boto. A monocultura é filho do boto. A mineração é filho do boto. A desigualdade é filho do boto. A violência urbana, a perda da identidade. Nenhum desses filhos é assumido pelo sedutor. Porque, na verdade, ele vai fazendo o quê? Ele vai se aproveitando dos corpos e deixando os corpos feridos para trás. Nos mapas de observação, primeiro tem a sedução, o encanto, a dança, a beleza, que é o marketing, a promessa de modernidade. E, no fundo, é uma territorialidade capturada. Depois vem, né, o ato sexual não consentido, que é o quê? Os territórios tomados a forças, uma aceitação da cultura, os quilombos tentando ser colocados no espaço de esquecimento. A cultura tradicional sendo abafada. Há uma violação do espaço desse corpo território. E então, a consequência, filho sem pai, miséria estrutural, pobreza e exclusão. E a identidade? Ser sem rosto, um capital sem dono, território sem soberania. Então, parece que eu estou falando só de território, mas nós estamos falando de corpos. Porque a estrutura simbólica do boto progresso traz uma lógica. Qual é essa lógica? Sedução, penetração, extração, abandono e estigmatização. Aqui, da territorialidade perfídia, nós temos o território, sujeito, o encantamento, a dominação, a reconfiguração forçada para culminar no sofrimento político. E qual é a lógica capitalista? O mito do boto, a promessa, o desejo, a violência, filhos indesejados, que depois são abandonados. E aí, dentro dessa estrutura, a Amazônia é o corpo que permanece ferido, violentado, resiliente, narrado, traído e resistente. A perfídia é real, mas a escrita também é. Porque como denúncia dessa violação desse corpo, nós temos a escrevivência. A escrita, o testemunho de si, que foi o que nós vimos aqui e ouvimos na fala do Ronaldo, na fala da Lívia e na fala do Eli. O testemunho como ferramenta de resistência, um contrafeitiço, uma denúncia, uma afirmação de que a Amazônia, de que os corpos nunca serão apenas um cenário de violação, porque são vidas. Ela é sujeito. Ela voltará a ser rio. Por quê? Por que voltará a ser rio? Mais à frente nós vamos entender um pouquinho isso. Porque esse rio, ele foi, de certa forma, afogado. O próprio rio. E aí eu lembro da pergunta que na minha defesa, né, o professor Márcio Belo que fez. Como se afoga um rio? E aí eu não vou dizer, não só se afoga, mas enforca, tal como nós podemos ver nessa imagem. Uma barragem, né, que
é, na verdade, o enforcamento de um rio, que eu creio que vai conseguir avançar agorinha, após a próxima imagem, né? Então, a barragem, ela é o enforcamento de um rio, ela tem o poder de decidir montante e jusante. E aí você gera os inúmeros filhos desse boto, que veio trazendo uma ideia de progresso, e, no fundo, ele veio trazer uma violação a esse corpo, tá? O que outrora era floresta, hoje é área de ocupação de pasto, né? Eu vou passar bastantes imagens agora, para a gente ter um olhar visual de como foi isso, né? Aqui, há uma entidade que representa essa luta, que é o Sindicato dos Trabalhadores, as imagens estão um pouco atrasadas na transmissão, mas ela vai chegando, o Sindicato dos Trabalhadores. Aqui, aonde outrora era floresta, era cerrado, era pré-Amazônia, hoje são grandes plantações. As rodovias que outrora circulavam entre, né, florestas frondosas, hoje circulam entre plantações para atender o agronegócio. Dentro dessa perspectiva, nós temos, né, a ruptura, abandono, desencanto e deslealdade. Os grandes projetos contribuíram para afogamentos, devastação e deslocamento. Os povos primeiros dessa terra, num contato de promessa, trazendo o discurso do Eli, né, professor Eli, nesse contato ofereceram inúmeras coisas, mas na verdade estava o quê? Um processo de sedução. O progresso, que trouxe um desenvolvimento para quem? Né? A exploração, feridas abertas, trazendo aqui mais uma música, Belém, Pará, Brasil, Mosaico de Ravenna, ferida aberta no meio da Amazônia. Está aqui uma ferida aberta, isso é a mina lá de Eldorado, ou a mina lá da Serra dos Carajás. Uma das, não é a única. Né? A exploração, a escravidão por dívida, que é outra ferida aberta. Aqui, duas imagens que retratam a de baixo, que é a Ponte de Marabá, aonde houve uma tragédia com garimpeiros, cercados pela polícia, ou morria na bala ou pulava no rio e morria se jogando nas pedras e na água. Aqui em cima, né, as castanheiras, o símbolo representando o massacre de Eldorado dos Carajás. Então, são feridas abertas, corpos violados, o rio enforcado, degolado, e a Amazônia como corpo vivo, representando aqui os inúmeros corpos dentro dela que também são violados. Né? O desenvolvimento opera como dispositivo de devastação, a memória como produção subjetiva, que traz aqui esse território como corpo, e a destruição ambiental como destruição de um arquivo vivo. Promessas e mais promessas. A prostituição, e aqui nós trazemos numa história, numa parte da discussão, o Bar da Fátima aqui, ele traz uma história bem típica da região, né? Que no processo da construção da barragem, para entender um pouco, eu estou falando aqui do lado da barragem de Tucuruí, eu estou do outro lado do rio, na cidade de Breu Branco, em que no auge das obras, né, uma rua todinha ela era cercada de um lado e outro de casas de prostituição. Era um meio de vida, era um meio de resistência, de luta. Né? Ainda no domingo eu falava com uma colega que acompanhou em loco esse processo de quão cruel tudo isso era. Mais uma vez, corpos violados para atender o boto do progresso. Mas ainda existem polos de resistência. Aqui um encontro de cultura maravilhoso, que é o samba de cacete, lá da Vila de Umarizal. Ainda existem corpos que, por meio da música, da dança, da cultura, resistem, cantam e encantam e contam a sua história, a sua resistência por meio do seu som, do bailar do seu corpo, como contrafeitiço do boto. E aqui a tragédia, o rio quase seco, enforcado,
degolado para atender um projeto do Boto, né? O que outrora eram as cidades, hoje todas debaixo d'água, submersas. Há poucos dias, passou uma equipe vindo de Barra do Garça em direção a Belém, passaram ao lado dessa caixa aqui. E ela estava só um pouquinho lá em cima aparecendo. Porque tudo isso aí era um morro de um ponto mais alto de uma cidade chamada Jacundá. Hoje conhece Jacundá, mas é a nova Jacundá, porque a Jacundá velha foi afogada pelo Boto, né? E aí as relações de saber-poder, né? A partir de Foucault, o discurso como campo de luta, um regime de verdade, e a genealogia como crítica presente. Então, esses 3 pontos são centrais, pegando a lente de Foucault, para olhar sobre esse processo de violência do Boto sobre os corpos territórios, sobretudo o corpo da moça, que é a própria Amazônia, né? A subjetividade do Gonzalez, a escrevivência da Conceição Evaristo e a ecosofia, em que nós trazemos para discussão o próprio Guattari, né? Os corpos, territórios, arquivos vivos, memória vegetal e animal, e o afogamento, a violência, a posse do corpo como dispositivo político. O corpo é território, os arquivos são vivos, a memória é vegetal e animal, e o afogamento e o abuso é dispositivo político. O arquivo cultural, diário de campo, operacionalizado nas rupturas com as narrativas hegemônicas. Tudo isso aqui, né, observando firme o colega Ronaldo ali, pensando, são rupturas com narrativas hegemônicas. É um processo aqui de contracultura, de decolonialismo, de produção de contramemórias, né? Eu volto sempre a essas imagens, porque a eles que o Boto enredou, mundiou, encantou aos negros, aos ribeirinhos, e continua encantando, falando de promessas. A natureza era vista como maldita, as malditas cachoeiras, porque isso aqui era antes da barragem. Tinha que atravessar o barco na corda. E então tiraram os entraves, a resistência daquele corpo para que pudessem penetrá-lo e explorar tudo dele. Mas ainda existe resistência e continua existindo. Outrora, assim se fazia a navegação pelo rio. Hoje, são estradas que servem, na verdade, não só para navegação, para deslocamento, mas para o transporte de produtos e caminhões carregados, que nada serve a essa população. As estradas, o progresso, aqui agora, daqui do Breu para Belém, ficou super rápido. Mas a estrada está cheia de caminhões. Perigosa, acidentes e tudo mais. É um progresso, mas não é para a nossa gente. É para os caminhões que vêm do Mato Grosso, trazendo milho e soja. E se esquecem dessa ancestralidade, de onde viemos, de quem herdamos a cultura, o cuidado, né? O transporte, o minério indo embora, a via do progresso só para explorar esse corpo, e aí o símbolo de como ficou as estradas. Só caminhões, o agronegócio, tudo junto. E às vezes a gente tem que esperar, porque nem a gente pode passar, porque o progresso, o Boto, tem prioridade. Os efeitos colaterais do Boto, e assim vai ficando no esquecimento. Corpos explorados para atender o mercado. A população, às vezes, vê o progresso desfilando, não tem esse devido acesso. E aí, hoje, onde outrora era o escorre-água, a rua está asfaltada, mas ainda continua sem saneamento, ainda continua com os seus inúmeros estragos e suas mazelas sociais. Onde era a igrejinha, que era uma casa de prostituição nobre só para os médicos, engenheiros, advogados, para os ricos, hoje é uma igreja
Olha que ironia, Ronaldo Gomes. A igrejinha virou uma igreja. E detalhe, é uma igreja de elite. Tá? E aí, eram assim, os corpos explorados, de todas as formas. O Projeto Grande Carajás, a usina de Tucuruí, a Albrás, a Lunorte e tantos outros botos, né? Sem falar do próprio boto brasileiro, conhecido como ditadura, que encantava, vendeu o progresso, mas todo mundo sabe o resultado. E assim foi acontecendo, a maneira com que esse boto foi explorando. Portanto, a Amazônia não é só o território físico, é arquivo vivo de resistência, é corpo, é memória territorializada, é disputa política de narrativas. O boto é o operador mítico que traduz a maneira como o capitalismo seduz, viola e abandona a Amazônia enquanto corpo território. Quando conectado à música Perfídia e Olho de Boto, o mito revela uma sociopsicodinâmica profunda. O território é encantado, penetrado, explorado e deixado à própria sorte, gerando filhos que ninguém assume, tal como as mazelas estruturais deixadas pelos megaprojetos. A Amazônia perfídia é, portanto, a Amazônia seduzida e traída, mas também a Amazônia que escreve, que resiste, que denuncia, por meio de projetos como esse do Transversalizando, que escreve, que denuncia, que resiste, por meio de pessoas aguerridas, como a professora Flávia, que traz essas mesas de discussão. Porque, afinal de contas, as ruínas dessas lembranças que foram cidades, vilas, as resistências estão debaixo do lago, como bonito ao fundo. Restou ao povo apenas um deslocamento compulsório, com sintomas de sofrimento e de mal-estar. Porque, afinal de contas, esse corpo lindo continua sendo violado. O boto, ele foi embora ao amanhecer, mas todas as noites ele está rondando. E então, obrigado. Eu trouxe aqui um pouco da minha tese e em um dos seus desdobramentos, com um olhar, como os colegas falaram e trouxeram a interseccionalidade, né? Obrigado pela apresentação, a equipe que estava apresentando. E aí, não tem como falar de etnopsicologia, eu não consigo, sem fazer essa mistura da literatura, a filosofia, o mito, a música, a psicologia, a escrevivência e o testemunho. Porque tudo isso que eu trouxe, eu também testemunhei. Eu só não vi o boto, enquanto a figura mitológica, mas esse boto político, esse boto explorador, nós o assistimos desfilar diante de nossos olhos todos os dias. Tá? Eu agradeço a atenção, agradeço à professora Flávia por oportunizar esse espaço, aos colegas que somos colegas aí lá da UFPA e agora aqui participando dessa mesa. Minha gratidão. Parabéns, querido. Uma síntese extremamente importante, né, desse processo histórico e das ruínas que estão explicitando, né, o grito, né, o grito do processo de expropriação, né, o grito da dor, né, é um grito profundo da dor, né. Vamos abrir aqui para perguntas, comentários, né. Vocês podem fazer entre vocês também perguntas, comentários. Luiz, eu não sei se alguém aqui que está assistindo trouxe alguma pergunta aqui. Tem alguns comentários, né, de excelente mesa, de gratidão, né, às iniciativas, aqui da discussão da mesa muito importante. Quero agradecer aqui também os comentários do público. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Luiz, não sei se você quer fazer algum comentário, alguma pergunta aqui para a Lívia, para o Ronaldo Pinheiro, para o Ronaldo Gomes. Eu acho que o Eli caiu.
Não é uma pergunta, mas um comentário, né, sobre a fala geral de todos. Eu acho que foram falas excelentes, né? Eu gostei bastante da fala do professor Ronaldo Pinheiro. Ela me tocou um pouco porque os meus pais moraram muito tempo em Tucuruí. E aí eles sempre me falaram, né? Me contam, né? Como foi esse processo, né? Das vivências dele nesse lugar. E eu achei muito interessante a forma que o senhor traz, né, a questão da relação entre o Boto e a Amazônia e esse processo, então eu gostei bastante. A fala da professora Lívia também, porque eu tenho algumas amigas minhas que estudam meninos na medida socioeducativa, então a fala dela foi muito interessante, porque me lembrou muito das coisas que a gente discute. Então, eu agradeço a fala de todos, a fala do professor Eli, a fala do professor Ronaldo Gomes também, e fico muito feliz, né, de ter conseguido aprender mais, né, nessa mesa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Luiz. Eu achei muito interessante, Ronaldo Gomes, como que você assumiu, achei, assim, eu há muito tempo, né, eu te provocava você se assumir, né, como intelectual negro, né, e desde a sua qualificação, né, e eu achei muito, muito, muito importante esse momento aqui, que você, né, se coloca, né, como intelectual negro marginal, e você faz essa análise dos livros didáticos, né, me impressionou assim, a maneira, né, como que o povo negro é produzido no livro didático, né, e que subjetividade é essa construída pelo livro didático do povo negro e todo esse processo, né, de reprodução sociocultural, histórico-cultural, da subalternização, e é uma reprodução da lógica estrutural do racismo, né? E o Eli trouxe também essa dimensão do racismo recreativo e do racismo religioso, né? Você também trouxe, a Lívia também trouxe essa dimensão, né, do racismo em termos de como que ele vai modulando as medidas socioeducativas e as práticas cotidianas, né, dos trabalhadoras, em relação aos corpos, né, como que o próprio dispositivo, vocês também trouxeram, todos vocês, né, a Lívia também trouxe o dispositivo de sexualidade, né, como que a gente não combinou isso, né, mas vocês trouxeram essa dimensão interseccional do dispositivo de sexualidade na produção da subjetividade, né, e como que esse dispositivo de sexualidade, ele está expressando o mal-estar na civilização, né, e, ao mesmo tempo, o futuro de uma ilusão. Fiquei me lembrando dessas duas obras do Freud, me lembrei de várias obras do Freud, mas, especialmente, o mal-estar na civilização, porque como que aquilo que a gente diz que vai organizar, que vai assegurar, que vai proteger, que promete com a modernidade a ideia de progresso, né, uma ideia de evolução, de cuidado, de proteção, de educação, de civilização, né, está produzindo uma sedução em termos de sexualidade, né, em termos de expressão dos investimentos pulsionais também, a partir do capital como agenciando, né, as insígnias do desejo pelo equivalente da cultura, né, e esse equivalente da cultura vai dando nuances de expressões culturais da produção do desejo, do agenciamento do desejo por um tipo de política territorial, por um tipo de gestão dos corpos territórios que traz o estupro, né? Eu fiquei aqui me lembrando da que a Lívia falou hoje da medida de privação de liberdade de adolescentes brancos de classe média que vão chegando ao cumprimento de medidas de internação por meio, né, dos atos infracionais virtuais,
da exploração sexual e da violência sexual contra mulheres, né? Como que esses adolescentes vêm, então, chegando por meio desse dispositivo de sexualidade como que os garotos adolescentes negros, né, estão cumprindo a medida socioeducativa pelo tráfico de drogas. E então esse processo, né, étnico-racial que vai diferindo a medida socioeducativa por uma seletividade penal e vai diferindo também a maneira de cumprir a medida e o tipo de ato infracional, e achei muito importante esse projeto, esse programa, né, de literatura que você trouxe, nessa parceria da FASEPA e do seu trabalho, da pedagoga, da assistente social, com a Companhia das Letras, né, e como que o livro do Jefferson Tenório produziu também um mal-estar. Eu acho que esse mal-estar, né, que o livro produziu foi muito importante, assim como o dispositivo de sexualidade analisador, né, da Penélope, né, trouxe também esse elemento de fazer a instituição ruir, né, a instituição em termos daquilo que ela estava moralizada e naturalizada e cristalizada, né, a instituição do racismo, a instituição do moralismo sexual, né, tudo isso foi ruindo a partir do dispositivo analisador da literatura do Jefferson Tenório. Muito obrigada, a sua fala, assim, trouxe elementos muito importantes, Lívia, e assim, expressou também a dificuldade, né, de vocês como equipe também lidarem com esses meandros, né, essas engrenagens dos lugares de poder saber no Poder Judiciário e nas instituições jurídicas, né? Ronaldo, você também, assim, foi muito importante você trazer, Ronaldo Gomes, essa postura, né, de você não abrir mão dali, de ser educador, de ser professor, com as séries iniciais, né, com um público que você chamou, né, um público da periferia, um público da escola pública, né, e a importância do seu trabalho na formação de crianças das escolas públicas, expressando, né, como ainda a gente tem essa ideia da grade, né, a gente faz toda a crítica nos estudos curriculares de teoria do currículo, né, da história cultural do currículo no campo da história da educação. A gente faz toda essa crítica desse diagnóstico do presente, da história do presente, de como o currículo, né, deveria ser o dispositivo de produção da diferença e que a gente não deveria chamar de grade, mas você explicitou o sintoma do mal-estar, que é grade mesmo, porque ainda está produzindo um tipo de reprodução de uma lógica racista, tanto do racismo recreativo, do racismo religioso, uma lógica escravocrata, uma lógica que coloca as crianças negras, o povo negro, como um exótico, como tivesse num zoológico, a ser observado a partir desse tipo de estereótipo, desses tipos de estigmas, né? E Ronaldo Pinheiro trouxe também essas memórias que foram afogadas, que foram enforcadas, que foram incendiadas em nome, né, do mito do progresso, né, da promessa do progresso, e que está o tempo todo desvelando o mal-estar e produzindo os sintomas, né, produzindo sofrimento, e esse sofrimento se expressa por diferentes linguagens, né? A própria linguagem da devastação da mata, a linguagem dessas rodovias, dessas hidrovias que vão fazendo esse corte, né? Vão fazendo a mata sangrar, os rios sangrarem, né? Os corpos territórios amazônicos sangrarem, e esse sangue, ele está regando, né, o solo.
E eu penso que é muito simbólico, né, esse sangrar, também pensando aqui, a gente está em 50 anos da publicação do História da Sexualidade, do Foucault, né, do livro produzido pelo Foucault, e o Foucault vai falar do dispositivo da sexualidade por meio do dispositivo da carne, né? E também vai falar do dispositivo da sexualidade na biopolítica, a partir do dispositivo de confissão. E é interessante como esses dois dispositivos, eles estão articulados, né? O dispositivo da carne e do sangue na carne, né, e do dispositivo biopolítico da confissão, como dispositivos de sexualidade. Isso é importante para a gente pensar as esquizoanálises e as psicanálises, né, porque o dispositivo da carne, ele traz o elemento do pecado do sexo, né? E o sangue, ele traz tanto a menstruação, mas ele também traz a ideia de remissão do pecado, né? Assim como o sangue também, ele é aquilo que anuncia e enuncia, né? O sangue também é um conjunto de enunciados que vai produzir que oferece a ideia de expurgo e purificação, né? E como que esse sangue derramado, né? Então, pode ser simbólico, né, do que você chamou do contrafeitiço, né, e ao mesmo tempo ele é a insígnia dos filhos e das filhas do boto, porque é a partir da menstruação, né, que a mulher pode engravidar, né, e gerar filhos, né, e tem aí um dispositivo da maternidade compulsória do capitalismo que a Silvia Federici vai falar bastante, vai analisar bastante, né, nesse dispositivo da maternidade compulsória de mulheres que deveriam gerar filhos para esse capitalismo, para serem trabalhadoras braçais e reproduzirem a lógica da égide do progresso, que na verdade é uma expropriação, né? Então, vocês vão trazendo esses paradoxos e ao mesmo tempo essas mazelas, essas violências e as possibilidades de analisar, né, essas realidades a partir de outras produções do desejo, né, de agenciamento da promoção da saúde mental coletiva, a partir de um reposicionamento do desejo, né, e esse reposicionamento do desejo que vocês vão trazendo por meio da negritude, por meio do dispositivo de reconhecimento e pertencimento étnico-racial, pertencimento de orientação sexual, de uma performance transexual que pode, né, que teve que gritar, né, porque a Penélope teve que gritar e ela teve que se reinventar de uma forma que ela também pudesse reivindicar o seu desejo, né, assim como ele trouxe, né, o trabalho dele na escola como educador, criando também, né, inquietações para essas colegas, sejam professoras, sejam psicólogas, que estão quebrando o código de ética da profissão e estão produzindo racismo recreativo, racismo ambiental, racismo religioso, né, e precisam urgentemente, né, aprenderem, né, a trabalhar, né, na esfera pública, de um modo que elas possam se pensar, né, porque você está sendo essa pessoa, esse educador, que está trazendo pela pedagogia da pergunta a possibilidade de que elas possam se pensar, né, digamos que você ali está produzindo uma agência do desejo de explicitar, né, os conflitos e, então, permitir que esses conflitos possam, de fato, aparecer, né, e serem, então, enfrentados, né. Então, eu quero agradecer muito, eu não sei se vocês querem comentar uns para os outros, uns para as outras, comentar a partir do que eu falei, e, assim, eu vejo que vocês todas, vocês trouxeram o supremacismo branco e o supremacismo patriarcal, né, misógino, nas falas de vocês,
E eu acho que a mesa cumpriu o objetivo de fazer uma análise interseccional dos corpos territórios na Amazônia, né? Muito obrigada. Fiquem à vontade para vocês fazerem as falas e a gente também caminhando aqui para o término da nossa mesa. Parabéns, muito obrigada. Eu que me sinto honrada com a presença de vocês aqui, e foi uma manhã de grande aprendizado para mim. Eu parabenizo vocês por esses trabalhos de coragem, de fôlego, com analisadores muito importantes. Professora, eu quero voltar aqui à fala lá do colega Ronaldo, né, e do Eli, a respeito do currículo, que é uma área em que eu estou bem inserido na educação, que é a minha trajetória profissional, são 20 anos aí. E fazendo um link aqui da ideia do currículo, a partir daquilo que eu trouxe, né, e da fala da senhora, eu vejo aqui o currículo escolar como uma sedução que oferece encantamento para o agenciamento do desejo, produzindo uma lógica de violação, emanando sintomas de mal-estar na civilização. Então, ele é um currículo pensado exatamente para construir, né, uma nova geração, para atender exatamente a esse boto que eu mencionei, para atender como o capitalismo. E aí, quando a senhora traz aqui a maternidade compulsória, é basicamente a escola hoje, ela se tornou meio que uma fábrica para atender o mercado, o capital. Então, não se tem muito espaço para pensar na escola. Não se tem um espaço para a construção de uma visão alternativa. Primeiro porque o modelo, como o Ronaldo Gomes trouxe, ele já vem enquadrado. É isso e pronto. Você não tem muita abertura para fazer essa construção, para fazer um processo de transformação. Primeiro, porque dentro da escola estão todos soterrados de afazeres. O professor ele tem que trazer um enorme arcabouço em 45, em 50 minutos. Né? A equipe técnica pedagógica que tinha que pensar está soterrada em processos burocráticos. Né? A própria inclusão ela está, de certa maneira, soterrada em produzir documentos que serão utilizados como validação daquilo que ela está fazendo, né? São evidências. Chegamos a um ponto que as evidências se tornaram mais importantes do que a prática. E assim a educação vai caminhando nesse rumo. E quando a professora traz, né, a ideia da carne, do sangue, estão imbricados nessa luta de resistência do corpo-território. O corpo-território enquanto corpo-território de subjetividade humana, enquanto corpo-território de resistência, enquanto floresta, enquanto rio, enquanto corpo-território amazônico, que é uma luta de resistência. E essa fala de resistência por meio da escrevivência, essa fala de resistência por meio da luta por trazer o conhecimento dessas vivências, do que acontece na escola, do que o Eli presencia lá no território dele, né? Do que o Ronaldo Gomes vivenciou nessa construção desse arcabouço de testemunho, de vivência dele. Assim como a Lívia, no projeto que ela traz. Então, tudo isso demonstra todo esse processo de resistência enquanto esse processo de exploração, desse processo de violação desse corpo, território, e ao mesmo tempo que esse corpo-território é corpo-território a floresta, é corpo-território rio, é corpo-território da nossa subjetividade. Então, eu vejo como muito pertinente e eu vejo que a gente conseguiu cumprir aqui, né, com grande qualidade a contribuição dos colegas, a ideia, de fato, da interseccionalidade, da etnopsicologia, e mostrar nitidamente, deixar evidências nítidas e claras de um mal-estar na civilização. Existe um mal-estar em que, muitas vezes, ele não é notado, ele não é percebido. E nós trouxemos aqui os sintomas desse mal-estar, nos seus diversos âmbitos, com os múltiplos olhares. E eu creio que é essa reflexão que quem está nos acompanhando, quem vai acompanhar depois desse material, precisa fazer. Qual que é o meu papel enquanto ser humano, enquanto ser pensante, diante desse cenário? Né? Nós precisamos resistir. E aí o Eli, que também é um militante da literatura,
eu trago aqui, e eu quero deixar, como parte aqui dessa reflexão, a palavra que nós usamos nos nossos encontros literários aqui. Literaluta. Lutar para existir e existir para lutar. E a gente precisa fazer isso por meio da literaluta. Por quê? Como dizia o Carl Sagan, por mais que venha de uma cultura distinta, mas eu gosto muito de uma reflexão dele sobre o poder do livro, né? E hoje a gente faz esse livro, esse arquivo aqui, digital, mas ele não deixa de ser um livro, e ele fala que é um poder inimaginável. Se o homem aprendeu a fazer milagre, ele o fez por meio do livro. Porque o livro, ele conecta mentes, independente do espaço, independente do tempo. Então, a nossa fala, o nosso manifestar aqui, ele vai nos conectar a outras mentes, a outras pessoas que vão poder compreender, a partir da nossa reflexão, e levantar uma bandeira de resistência. Mesmo que essa resistência seja o seu testemunho de vida, o seu testemunho do que ele assistiu, mas ela precisa ser dita, ela precisa ser falada como manifestação de resistência, de escrevivência, porque é aqui o discurso, a ferramenta de contra-feitiço do encantamento do boto. Professora, eu quero também comentar alguma coisa aqui. É assim, eu penso, essa questão, Ronaldo, muito obrigado, as suas reflexões, professora Flávia, Eli, Lívia, as suas reflexões são sempre muitíssimo tocantes, pertinentes, enfim, cheias de amorosidade. E assim, eu penso que o currículo realmente ele aponta para essa escola, para essa escola patriarcal, para essa escola agora com tal de Red Pill, para essa escola machista, sexista e cheia de preconceitos. O currículo ele aponta para isso. E realmente a gente tenta mascarar, quer dizer, a gente não, mas os formuladores tentam mascarar, mas de fato é uma grade curricular, que impõe aos corpos, conhecimento que já está num formato monolítico. E eu acho importante também que a educação básica, que ela é um campo de disputa por visões de mundo. Porque é ali nas crianças, quando eu faço essa opção também pela educação básica, é o meu corpo negro que está lá, como ajudando na construção do conhecimento, mostrando para aquelas crianças, porque muitas daquelas crianças que estão na periferia, elas já começam a introjectar a ideia do que a sociedade quer para aquelas crianças da periferia. Quer que elas daqui a um pouco abandonem a escola, quer que elas vão para a prostituição, vão para o tráfico de drogas, vão para as cadeias. Então, quando eu... e aí volto à história do menino pescador, sabe assim? A educação, ela, de certo modo, ela liberta, mas ela também é capaz, do modelo como ela está sendo executada, ela engessa, ela algema, ela amarra e coloca num lugar determinado. Aquele menino pescador, para a escola formal, não é nada. Ele insignifica. Para a escola formal, as professoras daquele ambiente queriam, inclusive, fazer alguma relatório mostrando que aquele menino tinha deficiências, porque ele não tinha esses conhecimentos que a gente tem consolidados na grade, ele não tinha como conhecimentos que seriam pertinentes para a vida dele. Então, o campo da educação básica para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, ela é um campo fundamental. E o currículo, a discussão
do desenho, da grade curricular, é sempre importantíssimo. Até porque o local, né, Ronaldo, professor Eli, professora Flávia, o local onde se colocam os professores nesse desenho é um local também engessado. É um local onde você tem que fazer 1000 coisas, tem que fazer 1000 coisas, tem que fazer 1000 relatórios e tudo muito tempo, agora, e você não tem o espaço para fazer as reflexões mais inerentes à vida das pessoas. Então, eu acho que esse espaço da educação básica, no chão da escola, é fundamental para quem pensa uma sociedade mais justa, igualitária, uma sociedade mais amorosa e fraterna. Obrigado de novo. Eu que agradeço, foi assim extraordinário. Vocês produzem existência e resistência, vivências, experiências e produzem saberes, né? E análises muito complexas e profundas, e tem feito a diferença, né, no trabalho, nos locais em que vocês atuam, né, com os grupos, com as pessoas, com os agentes, né, que são os agentes não apenas humanos, são os não humanos e extra-humanos, né, são outros seres também, que é o próprio sujeito. Eu achei interessante, né, quando o Ronaldo disse, a água é um sujeito, né, a mata é um sujeito, a Amazônia é um sujeito, né, ela não deve ser objetificada, ela não é um fetiche para o mercado, né, e ela não é um vazio demográfico, ela também não é um território apenas administrativo, né, de soberania, né. É importante pensar essa vivacidade do arquivo vivo, e é um arquivo vivo que se move, um arquivo vivo que resiste também, né. Eu fiquei aqui muito mobilizada, porque o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, o ano passado nós comemoramos 50 anos da publicação do Vigiar e Punir, do Michel Foucault. E o Michel Foucault, no livro Vigiar e Punir, Ronaldo Gomes, ele vai falar assim, por que será que as escolas se parecem com os hospitais e com as prisões? Né? Então, quando você fala da grade, né, essa grade que também engessa a própria prática educativa, engessa os trabalhadores e as trabalhadoras, né, nessas burocracias que impedem a circulação da palavra social, né, que impedem a produção do desejo a partir de uma perspectiva libertária, emancipatória, né. Eu fiquei me lembrando muito do Vigiar e Punir, porque o Michel Foucault vai falar como a escola moderna foi construída a partir da perspectiva a monástica, a salesiana e jesuíta, no final da Idade Média, e o Philippe Herrier também vai falar isso, né, na História da Infância e da Família, como que a própria pedagogia como disciplina foi produzida como efeito dessas práticas, né, religiosas, que transformaram o modo de vida monástico em um dispositivo educativo da escola moderna, a partir dessa ideia disciplinar, normalizadora, calcada numa certa moral, né? Eu aqui não quero, né, não quero agir com preconceito com nenhuma religião, porque eu estou falando da instituição, eu não estou falando da crença e da fé das pessoas, estou falando da instituição, né, formação. Como que essa instituição, formação, ela é atravessada pela instituição religião, em termos de cristalização de práticas e modos de apropriação de lugares de poder saber em que as ordens, né, eclesiásticas podem serem capturadas
por esse tipo de mecanismo disciplinar, esse mecanismo de normalização e de moralização, né, e higienização, né, dos corpos territórios, né, de devastação dos corpos territórios. E o Michel Foucault vai mostrando isso, né, quando ele vai estudando os arquivos dessa produção da pedagogia na modernidade, ele vai mostrando que tipo de pedagogia é essa pedagogia da opressão, da dominação, da reprodução de estereótipos e de um tipo de moralização dos corpos, né? E vocês foram citando, né, outras pedagogias libertárias e emancipadoras que são contra condutas, que são contra feitiços, né? Então, eu quero parabenizar, agradecer, a gente está aqui encerrando, se vocês quiserem dar aqui um tchau, uma finalização, uma despedida. Muito obrigada mais uma vez a quem nos assistiu, quem nos acompanhou e quem vai ver depois também. Obrigado, doutora Flávia, sempre incrível, fazendo discussões, mesas maravilhosas. Obrigado ao Eli, eu lembro de conhecer o Eli na UFPA, se encontrando aqui. Obrigado à Lívia, não a conheci pessoalmente, não estou lembrado, mas satisfação, Lívia. E obrigado ao Ronaldão ali, xará, parceirão de estudo. Precisamos marcar mais um café, parceiro. E isso, muito vocês estão no meu coração. Participar dessa mesa maravilhosa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professora Flávia. Foi um prazer. Gratidão, viu? Muito obrigada, gente. Um abraço forte. Tchau, bom descanso.